Eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, e o objetivo desse momento agora é repartir com o restante da igreja um pouquinho, né, do que nós, homens, vivemos nesse retiro que aconteceu de sexta à noite até esse domingo à tarde. Foram 150 homens e de formas diferentes. Nós queremos repartir e, mais do que repartir, também consagrar em oração resoluções que o Espírito nos impulsionou a tomar nesse tempo. Queremos consagrar com o restante da igreja em oração essas resoluções, para que a graça e a misericórdia de Deus nos acompanhem e nos impulsionem para viver essas resoluções um dia de cada vez. Então, homem, independente da tua idade, independente se tu tem 19 ou 73 anos, independente do teu estado civil, se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é divorciado, independente se você é ouvinte ou se você é surdo, independente disso tudo, eu quero te pedir, prestar atenção nessas linhas. O pai deve amar seus filhos e tentar ganhar seus corações. Independente se você é pai, se você é avô, independente se você tem filho ou não tem filho, quero que você pense em pessoas que estão nos teus níveis de responsabilidade. Ele deve ser, podem esperar os homens, podem esperar. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensinar-lhes sobre Deus. Ele deve ser um modelo de como andar com integridade, tratar os outros com respeito, e deve preparar seus filhos para se tornarem homens e mulheres responsáveis, que vivem para o que importa na eternidade. Alguns homens ouvirão isso e zombarão, ou vão ignorar. Mas eu digo que, como um pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele te deu. Você não pode adormecer ao volante e só então acordar e perceber que seu trabalho ou seus passatempos não têm valor eterno, mas as almas de seus filhos e de seus amigos, sim. Alguns homens ouvirão isso e concordarão, mas não colocarão nada em prática. Ao invés disso, viverão para si, perderão a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, independentemente dos erros que cometeram no passado e do que seus pais deixaram de fazer, somarão suas forças às nossas, e pelo restante de seus dias amarão a Deus de todo o coração e ensinarão seus filhos a fazerem o mesmo. E sempre que possível, vão amar e aconselhar os outros que não têm pai em suas vidas, mas que desesperadamente precisam de ajuda e de direção. E estamos convidando qualquer homem cujo coração esteja disposto e com coragem para se juntar a nós nessa decisão. Na minha casa, a decisão já foi tomada. Não precisa perguntar quem guiará a minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisa perguntar quem vai ensinar as minhas filhas a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger a minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para desfazer os ciclos destrutivos da história da minha família? Eu vou. Quem vai orar e abençoar os meus filhos para que audaciosamente busquem tudo o que Deus os chama a fazer? Eu sou o pai delas, eu vou fazer isso. Aceito essa responsabilidade e é meu privilégio aceitá-la. Eu quero a proteção de Deus e a sua bênção em minha casa. Qualquer homem de bem quer. Então, onde estão vocês, homens de coragem? Onde estão vocês, pais que temem o Senhor? É hora de se levantar e responder ao chamado de Deus por você, dizendo: eu vou, eu vou, eu vou.
Olá, igreja, eu sou Ranulfo. Deus nos reservou um tempo muito especial. E nesse tempo, nesse final de semana, o Espírito mexeu com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa missão, de sermos homens de Deus nessa terra, amém? E lá nós assumimos um compromisso, primeiro diante de Deus, de que nós, homens de Deus, antes de ter que responder para as nossas esposas, para os nossos filhos, nós temos um compromisso com Deus. Mas nós queremos fazer isso hoje, junto com a nossa família. Eu queria que você, esposa, os filhos que estão presentes, se o maridão está aqui, talvez não vai caber todo mundo aqui em cima, mas nós vamos usar essa parte aqui embaixo também. E eu queria que a gente pudesse, pode sair do seu lugar, esposa, se você está aí, vem, encosta do lado do seu marido, vamos se ajeitar aqui, é muito importante esse tempo. Mãe que mandou filho para o retiro também, gruda no filhão. Maridão, fica aí de frente para a esposa, mãe para o filho, abraça os filhos aí. Eu vou ler a resolução que nós tomamos lá, e você vai repetindo, amém? A resolução diz assim: eu solenemente determino, diante de Deus, assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los, ensinar-lhes a palavra de Deus, como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la. Estou disposto a sacrificar minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar meus filhos e lhe ensinar o amor de Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal, buscar a justiça e amar a misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para promover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com os meus erros, me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o seu cumprimento dessa resolução. Vamos voltar aqui, isso aqui é sério. Então tá bom. Esses irmãozinhos estão acelerando, pastor Guilherme. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento dessa resolução, para o resto da minha vida e para a sua glória. Uhul!
Paizinho, nós queremos agora abençoar a nossa família, nós queremos, já declaramos isso naquele retiro como homens que já reconhecemos que a nossa vida não faz sentido se nós não vivermos ela para o Senhor. E aqui estão as nossas famílias representadas e nós pedimos mais uma vez que a Tua graça seja sobre a nossa vida. Nós queremos ser esses homens fortes e corajosos, que toda a responsabilidade, tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, nós queremos fazer, com a certeza que um dia o Senhor nos pedirá conta disso, mas nós queremos fazer isso com alegria, com amor e com o temor do Senhor. Pai, faz da nossa família uma referência nessa terra, para que o Teu reino seja conhecido, seja expandido por todo lugar. Quando qualquer família ou pessoa olhar para a nossa casa, eles possam encontrar Jesus. Nós oramos, Pai, consagrando a vida da Tua igreja, as nossas vidas ao Senhor. Oramos assim no poder, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus tem nos abençoado com famílias e homens de Deus. Hoje Ele vai fazer grandes coisas. Se você talvez não participou do retiro, mas eu quero dizer que Deus hoje à noite está chamando você também para ser um homem de Deus, uma família de Deus. Temos conversado um pouco sobre como a gente não precisa ter vergonha aqui de falar sobre dízimo e oferta. Acho que às vezes a gente não fala o suficiente, porque é uma das maneiras que a gente adora a Deus e mostra que Deus tem controle de toda a nossa vida. Quem conhece a Montserrat sabe que não temos a cultura de vender terreno no céu, mas que Deus tem abençoado vidas aqui, não só aqui, mas no mundo inteiro. Aquele painel ali, cada vez que você passa por ali, olha o painel, agradece a Deus por tudo que Ele está fazendo em cada local ali de igreja sendo plantada. Olha para aquele outro painel que tem um imã. Tem um imã. E peça, ore, vê se não devia pegar mais um. Porque aquele ali é a dedicação dos membros que estão pegando aquilo ali e mensalmente investindo em missões, que vai possibilitar a gente poder continuar investindo naquele painel de missões ali. A coisa é séria. Quem tem casa sabe que todas as casas, principalmente aquelas que têm propósitos, elas têm planos e elas precisam ser fiéis com aquilo que eles se propõem a fazer. E a igreja não é diferente, precisamos ser fiel. E é nosso privilégio como igreja poder ser fiel no nosso dízimo, na nossa oferta, em missões, para que Deus continue espalhando pelo mundo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida aqui. Vamos ficar em pé agora. Vamos preparar nossos corações para devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos abençoado tanto, através do dízimo e da oferta. Deus, como é bom a gente poder chegar na Tua presença e saber que você está transformando vidas aqui. Que quando a gente oferta daquilo que nós temos recebido, é porque nós estamos gratos, Deus, e nós queremos ofertar com alegria e generosidade. Um dos nossos valores aqui é ofertar com alegria e generosidade aquilo que você já nos confiou. E Deus, nós temos um momento agora. Temos todos os custos que tem uma igreja com os ministérios representados ali naquele painel esse mês para honrar. Nós queremos ser fiéis, Deus. Nós queremos dar um bom testemunho na comunidade. Então eu peço, Deus, que você levante seu povo para ser fiel também, para te adorar de verdade, Deus, não só com a voz, mas também com o seu recurso. E ali encontrar o que é um Deus que abençoa. Não por causa que Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos de Ti, Deus.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou o Júnior. Cadê os homens da nossa igreja aí? É bonito poder ouvir essa voz forte, poderosa, né, que Deus nos deu para poder dominar o mundo em nome de Jesus. É isso aí. É bom subir aqui e ver toda essa alegria contagiante. Eu fico imaginando que a sua esposa também está muito feliz de te ver feliz. O nosso desafio, Paulo, é segunda-feira para frente. Esse é o nosso desafio. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11. Estou tentando entender o que ainda poderia ser acrescentado para essa galera que passou por esse retiro, né? Mas Deus, Ele é bom em nos surpreender. Amém? Então, eu creio que a palavra de Deus, ela é suficiente para nos tirar de um estado de inércia e nos mover a um local aonde Ele deseja. Eu imagino que muitos de vocês já estão desfrutando desse momento com Deus maravilhoso, dessa manifestação do Espírito em você, desse fogo queimando no seu coração. E o nosso desafio é manter isso aceso, é manter essa chama do Espírito acesa, todos os dias, em todos os momentos, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Entender que precisamos buscar a fonte, que é Jesus Cristo. Eu queria ler esse texto com você. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, e completava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Aleluia. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém. Décio, a gente pode voltar só o refrão da última canção, que é uma oração. E eu queria agora, nesse momento, quem ainda não foi comprometido, eu queria comprometer você agora, um pouquinho mais com esse Deus. Só o refrão, que ele diz isso aí, ó, que você possa fazer dessa canção a sua oração. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar a minha carne, fazer a tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. É isso que você deseja? John Mason escreveu a seguinte frase: o mundo dá oportunidades às pessoas de propósito. Suas palavras e ações demonstram que elas sabem onde querem chegar. No seu coração existe um leão adormecido chamado determinação. Persista na sua missão. Tenha um claro senso de direção e propósito na sua vida. Fortes convicções precedem grandes ações. Normalmente, se você me perguntar qual tipo de literatura eu gosto de ler muito biografia de grandes homens. E elas me esclarecem o que os tornaram grandes homens, o que aconteceu na vida desses homens para que eles se tornassem homens confiantes. E a palavra de Deus, ela é repleta desses homens, dessas grandes biografias. Tais personagens bíblicos não eram pessoas perfeitas, mas elas impactaram o mundo ao qual ela viveu. Pessoas imperfeitas como eu e você, mas fizeram alguma diferença no seu contexto. E elas assumiram seus chamados diferentes, chamados do próprio Deus para suas vidas. Você pode passar a vida seguindo pelo caminho largo, ou você pode decidir viver a sua vida andando no caminho estreito. Existem consequências para os dois caminhos. E os pais de um certo garotinho chamado Moisés escolheram o caminho estreito, o caminho mais complicado, mais difícil, ao qual resultou na salvação de um povo. Mas foi uma escolha pela fé.
Eles não tinham a mínima ideia do que poderia acontecer no futuro, mas eles sabiam que era algo bom, porque era um caminho traçado por Deus. Não podemos falar de Moisés sem antes mencionar sobre seus pais, sem antes falar sobre esse homem e essa mulher de Deus, pais que viveram em uma época em que ser hebreu era algo muito perigoso. Eles sobreviveram apesar das pressões e das questões políticas daquela época. Eles passaram por aquele momento, eles se recusaram a desistir, porque eles tinham um Deus que incentivava a permanecer. Os pais de Moisés conheciam Deus e acreditavam sim que ele tinha um propósito maior, muito maior para a vida de Moisés, muito maior do que eles imaginavam. Por isso eles precisaram se posicionar de uma forma diferente da do mundo. E aí eu quero dizer para vocês que pais medrosos raramente criam filhos corajosos. Raramente. Se não for pela misericórdia de Deus interferindo nesse processo, trazendo uma outra referência, outras referências para essa criança, dificilmente isso vai acontecer, porque nós vivemos no mundo ainda, onde as coisas são assim. E em alguns momentos Deus trabalha com algumas exceções, Deus muda a história de algumas pessoas, Deus faz com que coisas aconteçam, independente da dos pais. Mas normalmente, a criação dos nossos filhos depende muito das escolhas que eu vou fazer. Os pais de Moisés eram da tribo de Levi, uma tribo sem muita importância naquela época. Essa tribo nem é mesmo mencionada no início da história do povo de Israel. Só que o legado dos pais de Moisés permanecem até os dias de hoje. Porque não depende do contexto, não depende da sua classe social, não depende da sua cultura, não depende de nada, depende apenas de Deus. E foi isso que eles fizeram. E isso na vida deles começou há muito tempo. Do próprio nascimento, os pais dos pais de Moisés, ou os avós de Moisés, escolheram grandes nomes para seus filhos. E aí, se você não sabe, o nome do pai de Moisés era Amrão, e Amrão significa povo engrandecido. Mãe de Moisés, chamada Joquebede, honrado seja Deus, glórias a Deus. Percebem? O nome de Deus foi honrado, e uma nação de escravos foi exaltada perante uma poderosa nação do Egito, graças à postura de um casal, graças a um desejo de fazer a vontade de Deus e de não ceder às pressões do seu tempo. O nascimento de Moisés marcou o fim de uma escravidão que durou aproximadamente 400 anos. E talvez você olhe para a sua história, para a história da sua família, e você percebe que coisas ruins vêm acontecendo ano após ano, e aí você acredita naquela maldita mentira da maldição hereditária, onde se aconteceu com meu bisavô, aconteceu com meu avô, vai acontecer com meu pai, vai acontecer. Isso é mentira. Só que se você vem sendo aprisionado ao longo desses anos, eu quero te dizer que Jesus Cristo quer te libertar hoje, porque você nasceu e você é um servo dele, e através da sua vida, da sua história, muitas outras histórias podem ser mudadas, porque foi dessa forma que os pais de Moisés acreditavam. Deus ouviu o clamor e Deus respondeu. Da escravidão surgiu um grande líder. Da escuridão daquele passado, da escuridão dos 400 anos, surgiu um grande homem de Deus. Porque essa é a história que Deus tem para cada um de nós. Os pais de Moisés viveram pela fé, apesar da dificuldade. E por que não dizer, apesar da terrível dificuldade, da terrível situação, da insuportável situação, foi determinada uma lei, manda matar. E o que nós vamos fazer? Somos da tribo menor, da tribo mais esquecida, ou da tribo menos lembrada. E aí, Arão, o que nós vamos fazer? Eu fico imaginando Joquebede perguntando para o seu marido.
Não é fácil, não foi fácil. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que a palavra de Deus, a Bíblia nos chama a atenção para o fato de que as situações favoráveis dos dias de hoje não contribuem para o aumento da nossa fé. Está tudo muito cômodo. O mundo proporciona a facilidade, proporciona o prazer, proporciona a comodidade. E tudo isso não tem contribuído para o aumento da nossa fé. E aí, quando a gente olha para esse contexto da história de Moisés, principalmente quando a gente olha para Joquebede, a gente traz para o nosso contexto de hoje em dia, e a gente percebe, por exemplo, que mães que sinceramente erradas decidem ter uma postura, ter uma decisão a respeito de um filho que é inesperado, e tomam uma decisão de abortar, por falta de recurso, porque não tem pai, ou por qualquer outro motivo, ou por qualquer outra razão, encontra no mundo uma comodidade para tomar uma decisão simples e fácil. Obviamente que não é tão simples assim, mas é a decisão mais cômoda. E aí eu fico pensando, será que perdemos o próximo líder dessa geração, porque demos ouvido e seguimos conselhos que não procediam de Deus? Porque o que Deus nos incentiva, e nós acreditamos nisso, não é à toa que nós temos o Ministério Serve, que batalha contra essa realidade. Eu fico pensando, como seriam as famílias se elas entendessem que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável de verdade, se elas acreditassem nisso. Eu fico pensando, será que o medo nos custou mais do que poderíamos mensurar? Será que nós estamos perdendo coisas que nós não temos a mínima ideia que estamos perdendo? Por causa de algumas posturas. E aí eu volto para a história. A ordem dada no Egito era que assassinassem os bebês, porque o crescimento daquele povo era uma ameaça para Faraó. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe que há uma semelhança entre a ordem que Faraó deu e a ordem que o rei Herodes deu, anos mais tarde, para matar todos os bebês. Herodes tinha medo. Herodes ouviu falar que surgiria o rei dos judeus. E uma pessoa que tem autoridade nas mãos, uma pessoa que tem poder nas mãos e ela tem medo, ela se torna covarde, porque ela faz coisas covardes. E a gente olha para a história e percebe que a história ela é recorrente. Aconteceu lá com Moisés, aconteceu com Jesus, aconteceu com o Shane, agora está acontecendo com o Júnior, daqui a pouco vai acontecer. Porque as gerações após gerações, elas vivem e vão viver essas batalhas naturais. Mas eu e você precisamos decidir qual postura nós vamos tomar. Só que Arão e Joquebede, eles percebiam que seu filho tinha algo de diferente e especial. Eu fico pensando, qual mãe e qual pai de verdade não percebe algo especial nos seus filhos? Você percebe algo especial no seu filho? Levanta a mão. Esses dias eu estava do lado da Mel e ela bem quietinha ali, eu estava bem quietinho do lado dela, daqui a pouco ela começou a contar. 1, 2, 3, sozinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, meu coração ficou radiante, eu comecei a chorar. Eu falei, vou botar ela numa escola de superdotados. Porque é isso que bate no coração de um pai e de uma mãe. Os nossos filhos são filhos especiais. E aí eu digo para você, você teme uma grande ameaça na sua vida? Ou você teme as consequências de assumir a sua fé? Se você vive nessa dimensão, os nossos filhos provavelmente irão agir da mesma maneira. Eles vão ser filhos medrosos, covardes. Para isso, homens, por isso, homens e mulheres, nós precisamos dar um passo de coragem em direção a Jesus e aprender com Ele, para salvar a vida da nossa família, da nossa geração, dos que virão. Se a palavra de Deus, se ser igreja, se a justiça de Deus não são as suas prioridades, essas coisas também não serão prioridade dos nossos filhos.
eles precisam ver paixão, eles precisam ver sangue nos olhos, né, Shane? Dos homens. Aquela indignação espiritual que não deixa o homem ficar quieto. Você sente isso? Aquela incomodação santa, assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Não deixa que isso se apague em você. Porque senão você vai ficar delicado demais. Senão você vai ficar passivo demais. E aí naturalmente a sua esposa vai virar o homem da casa. Vai arregaçar as mangas e vai para a luta. Deixa não. Senão ela toma o lugar. Você é responsável. Não é simplesmente trazer recurso para o seu lar. É trazer o caráter de Cristo, que é o principal. E aí, voltando para a história novamente, Joquebede tem uma ideia. Deus dá uma ideia para essa mulher, mulher de Deus. Olha a grande ideia, fantástica. Essa mulher ouviu falar que estavam atrás do seu filho e de outros filhos, né, os bebês. E aí ela tem uma ideia, ela preparou um cesto. Ela pegou Moisés, colocou Moisés dentro desse cesto e pegou esse cesto, colocou no rio. Que ótima ideia! Você teria essa ideia? Fala para mim. Ideia ridícula. Meu Deus, que mulher louca. Tem gente que tem até medo de botar a criança numa creche. Imagina num cesto e no rio. Mas presta atenção, a cabeça de Deus, ela é diferente da nossa. Deus, ele de fato, ele usa essas loucuras para confundir quem acha que sabe alguma coisa. Porque é assim que ele faz, porque ele é um Deus pessoal. Para você entender, tem que ter relacionamento. E você tem que olhar para essa loucura. Deus, tem certeza? Pegar meu bebê, botar num cesto e jogar no rio. E Deus fala, é isso aí. Sabe por quê? Porque eu vou estar com ele. Eu vou estar protegendo. Ele pode ser colocado em qualquer lugar. Ele estará seguro porque eu estou lá. É dessa forma que Deus procede. A futura libertação de Israel seria realizada pela própria filha de Faraó. Presta atenção. Você olha para o seu contexto e você começa a processar da forma como te convém ou como você aprendeu. E aí você olha para as circunstâncias, você tenta evitar algumas coisas porque você acha que se for por aqui não vai dar certo, se for por ali não vai dar certo. E aí você esquece de perguntar a Deus, porque Deus, ele é bom nisso. Ele é bom em nos surpreender, e é bom em fazer milagres. E nesse caso, ao colocar seu filho num cesto e o cesto começar a boiar no rio, Deus manda quem para salvar Moisés? Deus manda a pessoa mais improvável que Joquebede poderia pensar. A filha de Israel, do Faraó. A filha de Faraó. E dentro daquele contexto, Joquebede põe seu filho no cesto e o cesto no rio, e aí chama Miriam, a sua filha mais velha, e diz, Miriam, presta atenção, eu quero que você vá acompanhando Moisés à margem do rio, vai vigiando Moisés. E eu fico pensando que certamente uma mãe não colocaria um de seus filhos de prontidão para ver seu outro irmão sendo assassinado ou morrendo afogado, é ou não é? Aí eu fico pensando na cabeça de uma mãe compartilhando essa ideia. Ainda bem que ela não compartilhou com ninguém, pelo menos o texto não fala. Qual que é a minha ideia? Pegar meu filho, botar num cesto, o cesto no rio, e vou botar a irmã mais velha para ir acompanhando. Vê o que acontece. Uma mulher dessa, ela tem que ter muita intimidade com Deus, porque é uma ideia louca do início ao fim. É uma ideia maluca do início ao fim. E eu não acredito que ela colocou Miriam ao lado de Moisés para ver o seu irmão ser assassinado e receber um trauma para a vida inteira. Obviamente que não. Eu creio, isso não está na palavra de Deus, mas você começa a olhar os sinais da história e você pode acreditar sim que Miriam, ela estava ali simplesmente para testemunhar Deus agir na vida de Moisés. Miriam, como uma mulher de Deus, ela entendia e ela sabia que poderia sim
ser uma boa referência para seus filhos. E eu fico imaginando, depois que Miriam teve essa ideia, Joquebede teve essa ideia, mandou Miriam acompanhar, ela foi para o quarto chorar. Eu imagino uma mulher, né? A mãe, apavorada, meu Deus, o que eu fiz? Deus acalmando o coração dela. Arão, fica tranquila, minha esposa, Deus sabe de tudo. E os filhos sendo moldados por Deus e pelo caráter dos pais. Miriam olhando para a mãe, tem certeza? Tem, minha filha, vai com Deus, Deus está contigo. E Miriam se enchendo de coragem, se enchendo sendo valente, se enchendo do poder do Espírito Santo. Porque uma mãe e um pai tomou uma decisão dada por Deus. Os pais de Moisés fizeram uma escolha, e por causa da sua obediência, Deus providenciou um libertador para a terra. A nossa obediência faz isso, a nossa obediência a Deus faz isso. Ela pode livrar a nossa família da destruição, a nossa sociedade da destruição. Porque eles temiam mais a Deus do que a Faraó. Eles não temeram ao decreto do rei. E por seus pais não temerem o decreto do rei, Moisés poderia um dia estar diante do futuro rei sem temê-lo. Porque ele aprendeu isso aonde? Em casa. E aí Deus começa a fazer um milagre na vida desses personagens. E aí eu fico olhando para dentro desse contexto, eu fico preocupado, principalmente dentro do meu próprio lar. Eu peço para que Deus não permita que dentro do meu lar aconteçam coisas que são resultados da minha negligência com Ele. Precisamos de Deus, mas isso preocupa a minha vida, a minha mente. Ao ver rapidamente alguns pais, sem perceber, pais que estão destruindo o futuro de seus filhos, ou pelo menos construindo algo que não seja da vontade de Deus. Eu me lembro que eu estava no mercado há muito tempo com a Tati, a gente estava na fila, e aí na nossa frente tinha uma senhora com seu filho, que deveria ter aproximadamente 5 anos, e aí eu estava percebendo, olhando para o filho, e o filho passando mal, com ânsia de vômito, né? E aí a mãe pedindo para o filho ficar quieto, não faz isso, e ele aqui passando mal, e ela olhava para as pessoas, desculpa, é criança, né? E eu estou aqui olhando, daqui a pouco, mãe, eu estou passando mal, e ele, daqui a pouco ele vomita, dentro do mercado. Aí a mãe envergonhada chegou assim, criança, não faz isso, meu filho. Aí eu fico, como assim não faz isso? Não. E põe a mão na boca, aí botava a mão na boca e vomitava por tudo. Meu Deus, essa criança é desobediente demais. Eu falei, caramba, como pode? Como pode isso acontecer? Eu fico imaginando qual é o recado que essa mãe está passando para o seu filho. É triste perceber que os pais cristãos de hoje estão fazendo muito pouco pelos seus filhos e esperam que a igreja instituição, tome toda a responsabilidade do crescimento espiritual. A igreja contribui, esse relacionamento contribui demais, mas nós temos uma responsabilidade, os homens, de forjar o caráter dos nossos filhos. A igreja, a instituição não é capaz de reerguer o que o lar destruiu. Ela não é. Muito menos o governo e a escola. Passa longe disso. Certa vez um pai entrou no gabinete de um pastor de jovens, preocupado porque o seu filho ele estava vendo muita pornografia na internet. E o pai preocupado, chegou para o pastor e falou, pastor, meu filho está fazendo isso, isso e isso. E aí o pastor perguntou para ele, ok, onde fica o computador do seu filho? Aí ele falou, o computador fica no quarto. Então faz o seguinte, pega o computador e põe ele num lugar público, porque ali vão circular pessoas, ele vai ficar sem jeito, e talvez a gente consiga impedir dele fazer isso nesses momentos. Pode ajudar. E aí o pai chegou para o pastor e perguntou, pastor, mas isso não é invasão de privacidade? Aí o pastor ficou confuso. O que você quer? Você quer que eu ajude seu filho? Você quer que seu filho tenha uma mudança de postura? Ou você ainda vai ficar preocupado com essa tal de invasão de privacidade?
nós precisamos prestar atenção. Nós somos pais, quer sejam biológicos, adotivos, espirituais. E nós somos responsáveis em ajudar os nossos filhos, os filhos que Deus nos deu, a escolher um caráter íntegro e reto diante de Deus e da sociedade. Somos nós responsáveis por isso. Eles precisam aprender isso conosco. E o resultado dessas escolhas, sim, trarão consequências tão profundas que serão consequências que conduzirão os nossos filhos, resultados que ditarão o rumo da vida deles. Quando não temos coragem e fracassamos em nossas escolhas, o resultado disso é uma geração apegada ao mundo, aos desejos próprios, ao egoísmo. As pessoas de hoje parece que não refletem mais sobre as suas decisões, elas tomam as decisões e depois vão refletir, porque sempre estão naquela expectativa de dar o seu jeitinho lá no futuro, e de remendo em remendo, se constrói uma vida, de tijolo velho em tijolo velho, vai se construindo a história do seu lar. E aí quando você chega lá na frente, a casa desmorona, você não sabe por quê. E Deus, Ele quer antecipar. Ele quer antecipar e nos ajudar. Se nós queremos ter a coragem de Arão e Joquebede, precisamos ter a fé de Arão e de Joquebede. Se nós queremos ter filhos como Moisés, nós precisamos honrar a Deus como os pais de Moisés honraram. Se você quer que seu filho seja como Moisés, você precisa incentivar o seu filho a imitar o nosso Deus como Moisés. E se o seu filho não compreende ainda quem Deus é, se seu filho acha que Deus ainda é muito distante, se o seu discípulo não tem a mínima noção de quem seja, ou nunca tenha tido um relacionamento profundo com Deus, preste atenção, Paulo vai nos incentivar a sermos essa referência. Você diz para ele, então me imita por enquanto, porque logo logo você vai se aproximar desse Jesus, e aí você vai conhecer na essência quem Ele é, mas por enquanto, olha para mim, faz o que eu faço. Porque se nós fracassarmos como discípulos corajosos, nós fracassaremos como marido, como amigo, como irmão, como pai, como filho. Mas se nós conseguirmos vencer, e dia após dia buscar com sangue, batalhar com sangue, a ser um homem corajoso e valente e forte diante de Deus, nós seremos bons maridos, bons profissionais, bons amigos, bons filhos, que inspirarão as pessoas. Moisés se apegou ao ensinamento que recebeu de seus pais. Ele tinha um Deus que o direcionava. E por isso Moisés superou 4 perguntas que paralisariam a maioria das pessoas. Porque você olha para o texto que a gente leu, e você vai perceber isso, versículo 24. Quem eu sou? Pergunta que Moisés respondeu, versículo 25. Que decisões eu devo tomar? Versículo 26. O que realmente importa? Versículo 27. Qual é o propósito da minha vida? Perguntas que foram respondidas prontamente por Moisés diante de Deus. E que talvez, se você não tenha respostas para essas perguntas, Deus hoje convida você para ouvir dele e receber essa orientação dele. Porque por causa dessa convicção, Moisés conseguiria sim encarar as decisões difíceis. Porque são nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. No momento difícil, de batalha, de luta, onde a gente não tem tempo para pensar, só para executar aquilo que a gente vem aprendendo. Talvez, se a gente puder fazer algumas conjecturas, os cínicos daquela época diriam para Moisés: que perda de tempo, Moisés! Por que você abandonou toda aquela educação, todo aquele poder, toda aquela influência, para viver aonde? No deserto.
onde não tem nada. Você poderia ter sido muito poderoso se tivesse permanecido na casa de Faraó. Que decisão ridícula que você tomou, Moisés. Só que eu fico imaginando Moisés olhando para todo aquele cenário, e ele entendia que Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Ele não sabia o que era, mas ele tinha fé que o futuro dele com Deus era um futuro certo, era melhor do que qualquer outro futuro que ele poderia construir. E quando eu vejo as escolhas que Moisés fez, e eu considero as opções que ele tinha, porque eram opções diferentes da nossa, eu penso no homem de Deus, escrito lá por Davi em Salmo 1, versículos 1, 2, 3, você sabe? O perfil desse homem: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o quê? Medita de dia e noite, pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo que fizer, prosperará. Você crê nisso? Eu creio nisso. E pelo fato de você crer nessa promessa, nessa palavra, as pessoas olham para você e te acham alguma coisa, te acham arrogante demais. Meu irmão, presta atenção, dê ouvidos a Deus, porque quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele cumpre, naturalmente o povo dele celebra com festa e com alegria aquilo que Deus realiza. E quem não vive isso, naturalmente não vai gostar da sua felicidade, e vão encontrar palavras, adjetivos, motivos para te rotular de algo que talvez eles são. E Deus nos convida para viver intensamente a sua palavra. Moisés deixou o palácio do rei, ele decidiu não sentar nessa roda, e ele foi viver no deserto sem olhar para trás. Moisés, ele sabia o valor de recusar. Ele recusou. Morrer para si mesmo é a decisão mais difícil, porém é a decisão mais libertadora. Você decidir abrir mão da sua vida, como diz a palavra, né? Se você quer ganhar a verdadeira vida, o que você precisa fazer? Você precisa perder a sua. Você decidir valorizar o reino de Deus e deixar todas as outras coisas como algo secundário não é fácil, mas é libertador. Esse é um momento que determina todos os outros momentos da nossa vida. Moisés escolheu Deus, ele rejeitou a coroa de Faraó para aceitar a cruz de Cristo, porque é o que o texto fala. Pensa no significado das escolhas de Moisés. Moisés preferiu fazer parte da nação de escravos. É preciso ter muita coragem para se afastar da multidão quando todos estão se aproximando dela. Quando escolhemos caminhar na multidão, quando escolhemos o caminho maior, quando nos colocamos no caminho mais cômodo e covarde, o resultado não é outro senão a desgraça, o futuro sem Cristo. É só você perceber em qualquer grupo de pessoas mal intencionadas, e elas querem brigar, e elas querem se manifestar, e elas querem ir para cima, mas elas vão em bando. Você não vê uma pessoa só violenta, né? E aí, quero bater em todo mundo. Você vê, porque o covarde, ele não faz isso. Agora, o homem de Deus, ele não precisa de multidão. O homem de Deus, ele precisa apenas de Deus. Quando você olha para Elias, e ele fala, cadê os profetas? Cadê? São 400 e quantos? 50? Não importa.
orem para o seu Deus, chama Ele. Chama Ele. Porque quando chegar a minha vez, vocês vão perceber quem é Deus de verdade. Mas um homem apenas, um homem que tinha Deus ao seu lado, mudou a história do seu contexto. Nós seremos incapazes de confrontar os problemas desse mundo se continuarmos no caminho da conformidade. Em outras palavras, nós estamos próximos ao penhasco, às vésperas da destruição, e ninguém está pisando no freio desse carro e considerando a mortalidade que está por vir. Pelo contrário, a sociedade e o mundo está contemplando tudo isso, porque criam expectativas em cisternas furadas. E vez após vez, ano após ano, a história se repete. Mas o que Deus tem para nós, para o mundo, é nada mais, nada menos do que Jesus. E Ele oferece isso a todos nós. E aí eu quero perguntar: aonde estão os homens e mulheres de coragem da nossa cidade? Aonde estão os homens e mulheres de coragem da nossa igreja? Vamos fazer mais forte? Aonde estão os homens e mulheres de coragem da Igreja Batista Monte Serra? Amém, amém, glória a Deus. É isso aí, Paulo. Tem que ser com vontade. É isso aí. Diz para ele que tem que estar mais alto. Se em algum momento da nossa sociedade nós precisamos de homens e mulheres de atitude corajosa, esse é o momento. Porque o momento é agora. A nossa família precisa de nós. A sociedade precisa de nós. Tem uma bagunça acontecendo lá fora que também nos envolve. Mas eu tenho a impressão que a sociedade não sabe qual é a solução. E nós sabemos. Quem é a nossa solução? Jesus. E eles precisam ouvir isso. Porque não vai ser um impeachment ou um novo presidente que vai resolver os problemas. Talvez o dólar até vai abaixar um pouquinho mais. Porque faz parte do jogo. Mas o mundo precisa perceber que, a despeito do que está acontecendo, nada pode afetar a nossa vida como homens e mulheres de Deus. Homens corajosos tornam-se pais corajosos que criam filhos corajosos. Só que nós precisamos começar desde agora. E se você já começou, você precisa continuar. Não podemos mais evitar os riscos e esperar que a vida seja sempre segura e fácil. Nós precisamos nos expor, porque o homem é bom nisso. O homem, ele é bom dos dois extremos. O homem, ele é bom em se esconder, mas ele também é bom em se expor. E ele precisa fazer isso, porque ele faz muito bem feito. Ele precisa se colocar na frente da sua família e dizer assim: em nome de Jesus, na minha família, ninguém toca. Nem você, diabo. Amém. Ninguém toca. E fica ali, orando, chamando Deus para o seu lado. Porque é dessa forma que funciona no mundo espiritual. É desse jeito. As mulheres precisam se colocar diante de Deus dessa forma. Nos meus filhos e no meu marido, ninguém toca. Porque Deus está comigo. Se mexer comigo, mexe com Deus. E se coloque diante de Deus. E se proteja nas asas do Espírito de Deus. É o único lugar seguro. É o único lugar seguro. Precisamos ser como Moisés. Nós precisamos ver além do agora. E nós precisamos fazer escolhas que irão impactar positivamente, pelo menos a nossa casa, mas naturalmente impactarão as pessoas que cercam você. Certo dia um homem disse o seguinte: Moisés escolheu o imperecível, Moisés viu o invisível e Moisés fez o impossível. Porque ele estava com Deus. E esse tipo de coisa só consegue fazer quem está com Deus. E como resultado disso,
Deus encontrou um homem em quem podia confiar a ele aquilo que ele tinha de mais precioso: seus filhos, seu povo. E aí sabe como Moisés foi visto? Deuteronômio, olha só, 7, 10 e 12. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas. Esse foi Moisés. E eu fico imaginando que Moisés, ao se encontrar com Deus, ouviu isso pessoalmente. Moisés, preciso dizer para você algo que eu já coloquei na minha palavra, e eu quero dizer isso pessoalmente para você. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como você. Eu fico imaginando como deve ser isso no céu. Não tenho a mínima ideia se ele chorou, se ele caiu aos pés de Deus, se ele falou obrigado Deus e deu vou curtir agora, eu não sei. Mas esse é o presente, é o maior presente que nós podemos receber do nosso Pai. Essa afirmação de bom filho. E esse é o maior presente que os nossos filhos podem receber de nós. Você é um homem de Deus. Brunão, você é um homem de Deus, cara. É um grande homem de Deus. Talvez algumas pessoas não enxerguem isso, mas eu e Deus enxergamos. Porque é dessa forma que funciona. E precisamos acreditar na palavra do nosso Pai. Quando olho para a vida de Moisés, vejo um homem que avaliava a situação e a circunstância dos seus dias, e dizia: seguirei a Deus. Eu fico olhando para Moisés e percebo que ele começou a enfrentar os desafios, as tribulações, os problemas, mas no final do dia ou no início do seu dia ele dizia: continuarei seguindo meu Deus, e eu vou levar quem estiver comigo. Porque é dessa forma que temos que ter, essa postura que temos que ter. Moisés aqui, ele não se dedicou a uma causa, ou ele não se dedicou a um movimento. Ele se dedicou simplesmente a Deus. Ele não acordou e ele não desejou salvar um povo. Ele não desejou ser o maior dos homens de Israel. Ele não desejou nada disso. Ele simplesmente desejou fazer a vontade de um Deus. E como resultado disso, ele se tornou um dos maiores homens da história. Porque a missão dele não era de salvar o povo do Egito. A missão dele não era ser uma boa referência. A missão dele não era ser um bom pai, nem um bom filho. Porque tudo isso é consequência de uma missão que ele cumpriu, que era ser o quê? Discípulo de Jesus. Acontece naturalmente. Eu queria concluir. Martinho Lutero dizia o seguinte: só existem dois momentos que importam: agora e o porvir, o hoje e a eternidade. São os momentos que importam para cada um de nós. Se você não vive o agora com Cristo, você não estará preparado para encontrá-lo no porvir. Se você não vive o hoje com Cristo, a sua família não estará pronta, ela não estará preparada para desfrutar dessas maravilhas que estão preparadas para cada um de nós. Porque a decisão é hoje, a escolha tem que ser feita agora. A sua condição com Deus hoje determinará se os feitos de sua vida serão vistas por Deus como palha, como feno ou como madeira, ou se serão vistas por Deus como prata, ouro ou pedra preciosa. Porque tudo será jogado no fogo. Tudo será jogado no fogo. A minha vida será jogada no fogo. As minhas ações, a minha postura, as minhas escolhas, tudo Ele provará no fogo. E o que sobrará? Deus tem um plano e um propósito para você. Você faz ideia de qual seja? Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Por que você está nessa terra?
Se você não sabe, eu quero te trazer uma palavra de esperança. Nunca é tarde demais para descobrir. E Deus quer dizer isso para você. Talvez você tenha anos, já tenha uma vida longa como membro de igreja. Talvez você tenha nascido dentro da própria igreja e tenha vivido já grandes momentos como igreja. Já tenha participado de um monte de EBD, de um monte de retiro, de um monte de conferência. Mas quando você chega em casa e deita sua cabeça na cama, e Deus pergunta, você sabe por que você existe? Talvez você ainda não saiba disso. E Deus quer falar para você hoje. O homem que vive corretamente e é justo, tem mais poder em seu silêncio do que aquele que usa as palavras. Deus tem um desafio para você hoje aqui. Eu queria convidar a equipe de louvor. Um desafio que Deus me fez. Eu disse para Ele, eu quero retomar esse compromisso contigo. Eu quero refazer essa aliança com o Senhor. O convite de Jesus, ele é muito simples. Mas é a única coisa que pode salvar a sua vida de um futuro de desgraça e destruição. Ele convida para que nos tornemos discípulos de Jesus. O desafio de Deus que Deus nos faz é que nos tornemos pais corajosos que influenciem positivamente os nossos filhos espirituais, os nossos filhos biológicos. Que nos aproximemos de Deus de tal forma que esse relacionamento possa espirrar nos relacionamentos dessa terra. Deus desafia você a ter coragem e trazer essa nação de volta para Deus e trazer a sua família de volta para Deus. Será que é essa decisão que você quer tomar hoje? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você reflita. Quero que você fale com Deus. Deus, peça perdão, se arrependa diante de Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Diga para Ele, Deus, por muitos e muitos anos eu vivi afastado do Senhor. Eu venho frequentando, eu venho participando, eu venho me relacionando, mas o meu relacionamento contigo, ele não existe mais. Consequentemente, as minhas decisões demonstram isso, a minha família reflete isso, e eu não quero mais viver nessa dimensão, e eu não quero mais ver a minha família sofrendo, eu não quero mais ouvir a voz de Satanás dizendo nos meus ouvidos que eu perdi a autoridade no meu lar. Eu quero que o Senhor restaure isso, eu quero que o Senhor resgate isso, eu quero que os meus filhos olhem para mim como autoridade, quer você seja pai ou mãe, e veja Jesus. Deus desafia você a ser um homem e a ser uma mulher a quem Deus possa confiar uma grande obra, uma grande oportunidade. Mas para isso acontecer, você precisa saber escolher e saber renunciar. Você precisa saber escolher o melhor e você precisa renunciar a todo o resto. A gente vai estar cantando essa canção. E eu quero perguntar para você, se ao longo da sua jornada, você vem percebendo que as suas escolhas têm afastado você e a sua família de Jesus, e você quer dar um basta nisso, Deus convida você a se humilhar diante dEle, e pedir por misericórdia, e clamar o nome de Jesus, porque os humildes serão exaltados, e Ele quer te tirar dessa lama que você vive. Ele quer te mostrar algo muito maior do que você possa imaginar. Ele quer te dar novas experiências com Ele. Ele quer fazer você brilhar novamente nesse mundo, porque Jesus está em você. E durante essa canção, se é essa decisão que você quer tomar, se você entende que precisa rasgar o seu coração diante de Deus, e se você entende que precisa de ajuda, e você quer receber
as orações da tua igreja. Vem aqui à frente. A gente vai estar orando por você. E permita que o Espírito Santo mexa em você cada vez mais. Confronte você cada vez mais. Tire você dessa inércia e coloque você num caminho reto, que é o caminho de Jesus. Deus, eu quero que a sua vida seja a minha vida, Pai. Eu não aguento mais viver a minha vida da forma como eu sempre vivi, Deus. Eu não aguento mais ditar o futuro da minha história. Eu não quero mais, Deus, dizer para os meus filhos como eles têm que viver, mas dizer com a minha vida, uma vida que por muitas vezes não tem traçado os caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer sim para o Senhor, Deus, que eu quero viver intensamente a Tua Palavra. Eu quero nascer do Teu Espírito novamente. E Deus está te convidando hoje a não se preocupar apenas em ser um bom profissional, a não se preocupar apenas em trazer um recurso para o seu lar, a não se preocupar apenas em ser um bom homem, mas a se preocupar em ser um discípulo de Jesus nessa terra. E Deus convida você hoje. Ele quer resgatar a sua história, Ele quer resgatar a sua vida, Ele quer resgatar a sua família, em nome de Jesus. Ele quer resgatar você. Clame a Ele, se humilhe diante dEle, peça misericórdias a Ele, porque Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor, e Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Ele quer fazer você mais que vencedor. Ele quer te dar novas experiências. Ele quer transformar o seu coração. Clame a Deus em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Deus, prostrados diante do Senhor, com uma postura de humilhação diante de Ti, porque nós não estamos nos importando mais com o entorno, com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não estamos nos importando mais com a aparência de nada, porque nós estamos querendo cada vez mais abrir mão dessa vida, uma vida de orgulho, uma vida de autossuficiência, uma vida, Deus, de autoritarismo, uma vida que depende de recursos financeiros. Mas nós queremos viver intensamente uma vida que dependa somente do Senhor. Nós não queremos andar na multidão como homens covardes, mas nós queremos, se necessário, andar solitariamente, mas com o Senhor ao nosso lado. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos dado uma igreja tão amorosa, Deus, uma igreja unida, uma igreja que clama ao Senhor. Obrigado porque nós temos aqui, Deus. Obrigado porque a Igreja Batista Monte Serra tem sido uma igreja que tem se colocado diante do Senhor, dispostas a fazer a Tua vontade, disposta, Deus, a humilhar, Deus, a se humilhar, dispostas, Deus, a se anular para que Jesus apareça. E é o que nós desejamos, Deus, é o que nós queremos. Queremos ser homens de fé, queremos ser mulheres de coragem, queremos ser filhos, Deus, corajosos, com autoridade no Senhor. Queremos crescer, Deus, aos Teus pés, e que nós possamos viver intensamente, Deus, intensamente a Tua vontade, ó doce Espírito. Que a nossa vida seja a vida de Jesus, assim como a vida de Moisés refletiu a vida de Cristo, que a nossa vida reflita a vida de Jesus. Boa noite, queridos, eu sou o André. Gente, eu queria ter o privilégio, a gente sempre tem o privilégio de receber muitas pessoas, mas nós também queremos ter o privilégio de enviar servos de Deus para viver os sonhos que Deus tem. Eu queria convidar a família do Rui para vir aqui na frente, o Rui e a Ivanete. Eles estão sendo enviados, né? O pessoal do trabalho acha que é pelo trabalho, mas nós cremos que é Deus enviando eles para a cidade de Concórdia, e nós queremos orar por eles. Eu queria pedir que o pessoal da célula também pudesse estar aqui, subindo com eles, e a gente queria orar por essa família, e queremos terminar essa festa espiritual que Deus nos deu hoje, enviando servos de Deus aí para mais uma cidade, porque nós somos discípulos do Senhor em qualquer lugar que estivermos, amém? Amém. Vem cá, Rui. O Neri está aí? Cadê o Neri? Está subindo também? O Rui, gente, o Rui é mais ou menos como o Leandrinho, né? O pessoal brincou, né? Tem um coração extremamente sensível a Deus, consegue equilibrar
força e sensibilidade, né? E cadê o Neri? Tá aí? Aqui o Neri. Neri, fica aqui do lado desse teu amigo. Quantos anos vocês são amigos? Vem cá, vem cá, vem cá. Quantos anos vocês são amigos já? 35, 40 talvez. 40 anos. Deus usou a vida do Rui para apresentar esse Jesus poderoso para o Neri. E o Neri está aqui agora, no nome de Jesus, né? Rui e Ivanete, Deus vai preparar grandes coisas para vocês lá. Em alegria saireis, em paz sereis guiados. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu o privilégio. Estende a tua mão para cá. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu o privilégio de termos o Rui e a Ivanete conosco, Pai. Mas nós queremos, como discípulos de Jesus, também enviá-los, Deus, para a cidade de Concórdia. Que eles sejam poderosamente usados. Deus, que o Teu nome seja reconhecido, glorificado, Deus, na vida e no casamento deles. Assim como eles fizeram aqui no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de encontros. O Senhor é um Deus que proporciona relacionamentos. E Deus, muito obrigado quando nós podemos ver Jesus nos nossos relacionamentos. E nós enviamos essa família agora para viverem aquilo que o Senhor tem de sonhos e planos para eles, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe Rui, Deus abençoe Ivanete. Que vocês possam ser bênção e luz lá. Quer dar um alô? Quer dizer um oi? Não sei se eu vou conseguir. Eu só queria agradecer muito a essa igreja, né? Eu vim de Concórdia, estou voltando a Concórdia, foram quase 4 anos e aprendi muito aqui. Eu digo que talvez a minha melhor parte com Deus foi aqui nessa igreja. Então eu sei que tem que caminhar muito, tem que aprender muito, mas eu tenho a plena consciência de que aprendi muito aqui a me relacionar com Deus e espero que essa igreja continue assim, recebendo as pessoas, né, e enviando outras pessoas também para esse mundo todo. É uma coesão muito grande que tem os pastores, né? Inclusive hoje num testemunho, né, das pessoas falaram o seguinte: ó, eu queria ir no retiro por causa do Tércio, né? Mas o Tércio está nos Estados Unidos, né? Mas os pastores lá foram usados por Deus quando deram a palavra. Então, isso é uma realidade. Eu agradeço vocês, Júnior, André, Leandrinho e Xene, porque vocês nos auxiliaram a ser melhores pais e melhores cristãos. Obrigado.